Então agora sim, vamos dar início ao painel Agenda, Fórum e Novas Cidades. E pedimos gentilmente que deixem os seus celulares no modo silencioso. A interação e o envio de perguntas é através do aplicativo, mas lembrando que se tiver alguma dificuldade, nós disponibilizamos também um microfone e aí só chamar a minha colega Kátia e ela prontamente irá atendê-los. Então essas perguntas podem serem feitas através destas duas modalidades. Para fazer a pergunta, então acessa o aplicativo do evento, clica em Agenda e seleciona o palco atual, que é o palco número 7, Agenda, Fórum e Novas Cidades. A dinâmica é uma mesa redonda, com palestrantes e um moderador. E agora, aqui, bom, temos água e tudo o que necessitam. Por gentileza, uma salva de palmas ao Luiz Carlos Pinto, secretário de Inovação da Prefeitura de Porto Alegre. Por gentileza, Karina Florido Rodrigues, queira se dirigir ao palco, coordenadora do Programa de Cidades Inteligentes da Prefeitura de Jaguariúna. E Jean Matos, vamos ver se eu me lembro das credenciais. Ele é diretor-presidente do Fórum e Novas Cidades, é isso? Da Prodabel. Da Prodabel e vice-presidente do Fórum do Governo Digital e Fórum e Novas Cidades, acho que sim. Se eu falei alguma coisa errada, o senhor me corrige, por gentileza. Para conduzir o debate, eu convido o senhor Antônio Carvalho, presidente do IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da Prefeitura de Maceió e do Fórum Nova Cidade. Um bom debate a todos. Obrigado. Boa tarde. Licença, desculpa. Se vocês forem fazer alguma apresentação, tem alguma apresentação para... Tem? Aí temos aqui Isso, o passador. Tá bom? Vou deixar já com vocês, tá? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos a esse painel aqui promovido pelo Fórum em Novas Cidades. Para quem ainda não conhece o Inova é o fórum que reúne os secretários de inovação, secretárias de inovação dos municípios brasileiros, né, vinculados à Frente Nacional de Prefeitos. A gente está aqui com essas três feras, né, Jean, Karina e Luiz Carlos, que têm feito uma transformação significativa aí, no nosso país, nas cidades que eles estão conduzindo, servindo bastante de exemplo. A ideia que a gente fez aqui é de dar 10 minutos para cada um deles, depois a gente passar para uma mesa redonda mesmo com perguntas. Então quem quiser, por favor, ou envia pelo aplicativo a pergunta ou levanta a mão que a gente vai ao longo dessa dinâmica colocando aí para vocês fazerem as perguntas. É importante colocar que um dos temas que o Inova toca é justamente cidades inteligentes, muito associada à questão da transformação digital de governo, que é a vice-presidência que o Jean está à frente e tem discutido e produzido muito conteúdo. Então fiquem ligados aí nas redes do Inova que a gente vai ter muita novidade boa com cases das cidades do Inova para justamente compartilhar com vocês. Eu vou organizar aqui a ordem de fala da minha esquerda para a direita, então vou começar com o Jean, depois Karina e por último o Luiz, apesar da gente já estar aqui com a apresentação dele, então a gente vai começar com o Jean e para isso eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar aqui para a gente a apresentação dele. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Muito feliz poder compartilhar com vocês, né, sobre um tema que a gente tem debatido e feito ações concretas, que na verdade é uma preocupação, acredito que de todos nós que estamos ou que temos empurrado a tecnologia, muitas vezes goela dentro, né, do setor público, né? A gente muitas vezes tem que induzir processos de transformação para que eles aconteçam. Então tem todo um desafio de gestão da mudança, de aculturamento que a transformação digital traz, que o governo digital traz, né, dentro do corpo técnico do serviço público e nas entregas para a sociedade. Mas uma pergunta que sempre fica é justamente, né, quem que a gente está deixando para trás? Ou seja, quem está alijado do processo tecnológico, que na verdade é um processo tecnológico que não é exclusivo do setor público. Na verdade nós estamos falando de uma transformação digital global, nós estamos falando de um movimento global de profusão da tecnologia.
né? A gente vive isso enquanto pessoa física, no nosso dia a dia, enquanto consumidor, né? Enquanto empreendedor, enquanto acadêmico, enquanto profissional do setor público, né? Então, justamente entendendo que nem todos conseguem acompanhar essa evolução tecnológica e muitas vezes ficam alijados do processo, que justamente diversos entes do setor público têm feito ações justamente para trazer a população e reduzir o que a gente chama de desigualdade digital, né? Haja vista que a tecnologia, pegar, por exemplo, a conectividade, o acesso à internet, virou como se fosse um ativo ali essencial, tal como é a energia elétrica, a água que nós temos, né? A internet, por exemplo, entra nisso. Dito isso, quero compartilhar aqui um pouco da experiência de Belo Horizonte nesse tema, com a inclusão digital, entendendo a inclusão nas suas diversas dimensões. E nós estamos falando da dimensão da conectividade, na dimensão do acesso, né, dos dispositivos e na dimensão da capacitação, completando aí o tripé da inclusão digital. Numa lógica de que não adianta dar acesso, ou seja, dar a internet se a pessoa não tem o meio para acessar. Não adianta dar o meio para acessar se a pessoa não tem a conexão à internet. E não adianta dar a internet e dar o meio se a pessoa não sabe usar, né? Então nós estamos falando de fato da conectividade, do acesso, da qualificação ou capacitação. Aí é uma mera questão semântica de fato, né? Então, dentro dessa abordagem compreensiva, integral da inclusão digital, foi nos dado lá em Belo Horizonte uma missão de fato reduzir essas desigualdades digitais e levar a inclusão para quem mais precisa, entendendo que com a inclusão digital a gente vai estar atuando, na verdade, sobre... Oi? Agora voltou. Atuando sobre várias vertentes. Eu estou atuando, primeiro, na cidadania, né? Então nós estamos falando de limitações das pessoas de acessarem, muitas vezes, direitos básicos que a falta hoje de acesso à internet ou de conectividade, ou de letramento digital pode gerar. A gente tem exemplos concretos no nosso dia a dia, por exemplo, diversos serviços hoje estão na plataforma GovBR. Na hora que eu pego um desses serviços, que é o INSS, né, já está na plataforma GovBR. A gente aposentados fazendo prova de vida em meios digitais biométricos, né? Então, assim, acesso a diversos benefícios muitas vezes hoje passa por questões tecnológicas. Ainda que exista aquele modo digital, né? Você tem um híbrido ali de tecnológico e presencial. Em alguma medida, muitas vezes, o acesso à informação para obter o serviço ele acaba sendo mais presente nos meios digitais, né? Então a cidadania ela é importante, né? Ou seja, acessar o serviço público, eu vou falar um pouco mais sobre isso na segunda parte da minha fala, que não vai ser muito longa, vai ficar dentro dos 10 minutos, tanto a cidadania ela é fundamental, né? E a cidadania digital ela é importante aí. Outra dimensão que a gente está falando é da empregabilidade, do empreendedorismo, né? Nós estamos falando de... foi-se o tempo, né, que a gente tinha ali as vagas de emprego no jornal, nos classificados. Ainda tem, né, mas não é o meio principal. Foi-se o tempo, né, que o Cine, naquele formato tradicional, talvez fosse a principal fonte ali do poder público de busca de vagas de emprego, né? Eu administrei na prefeitura o nosso BH Resolve, que é o nosso shopping de serviços. O principal serviço demandado lá era o Cine. A central abria às 7 da manhã, 5h30 tinha gente na porta, nas filas, a buscar vaga de emprego. Esse perfil mudou, né? Então o mundo digital, para acesso a vagas de emprego, para formatação e envio de currículos, acaba sendo muitas vezes um meio principal de recrutamento. Sem falar na parte de empreendedorismo, né? Ou seja, a presença na internet para a oferta de bens e serviços pela população acaba sendo fundamental. Então quem não tem o conhecimento ou não desconhece como acessar essas oportunidades, acaba tendo uma restrição ali da sua rede de contatos, dentre outras possibilidades. E uma outra vertente também que eu falo muito é da questão da autonomia e dignidade, né? A gente pensa muitas vezes, né, na questão de letramento digital, pessoas que têm ali alguma limitação de acesso, seja por uma questão educacional, seja população idosa, por exemplo, muitas vezes tem ali restrições que às vezes geram uma dependência de terceiros para acessar algum serviço, né? Então é muito comum a gente dar cursos para idosos lá em Brasil, falar assim, olha, agora eu não dependo mais do meu neto para
para mandar uma mensagem, para poder, neto ou neta, né, ou algum parente, para o filho, não interessa, para mandar alguma mensagem, para acessar algum serviço público, para consultar o meu saldo da minha aposentadoria, dentre outras coisas, né? Então nós estamos falando de dignidade mesmo, de autonomia, de reduzir esse grau de dependência das pessoas, né? As pessoas conseguirem ser autossuficientes nos mundos digitais. Né? Então eu estou trazendo aí algumas dimensões, e aí, em cima dessas dimensões, e considerando, né, o tripé da inclusão digital, a gente estruturou de fato um programa abrangente, aí trazendo alguns resultados, né? Belo Horizonte hoje tem mais de 4.500 pontos de internet gratuito, 4.500 APs, Access Points, espalhados por toda a cidade, sendo que quase metade desses pontos estão em 219 vilas e favelas, ou seja, eu estou falando de uma alta concentração numa estrutura de zoneamento, que são zonas especiais de interesse social na cidade, aglomerados, assentamentos informais, etc., em que a gente dá uma cobertura mais abrangente, entendendo que nessa localidade eu preciso de uma cobertura intensiva. Né? Então a internet praticamente chega quase na casa das pessoas, dentro da casa de fato das pessoas, em muitos locais chega na casa inteira das pessoas, considerando a internet de alta velocidade, alta capacidade em espaços públicos. E o restante está dividido em todos os prédios públicos com pontos de Wi-Fi, praças, pontos turísticos, avenidas principais no centro da cidade, de fato, para ter uma alta cobertura da internet que atende aí o cidadão, o trabalhador, o estudante, o turista, por exemplo. Né? Isso se foi possível por conta de uma infraestrutura pública de conectividade, então a gente chegou aí 1.500 quilômetros de fibra ótica instalada, sendo que para chegar em vilas e favelas dessas 1.500 a gente teve que expandir 638 quilômetros por toda a cidade, então de fato é uma decisão política, porque envolve custo, envolve a disposição de fazer altos investimentos, porque de fato não é barato. Estou falando de um programa que do ponto de vista de conectividade em vila e favela, mais capacitação, recondicionamento de computador, nos últimos 2 anos são investimentos, desde 2021, foram investimentos na ordem de 50 milhões de reais. Então é uma decisão de fato de investimento, entendendo aí a essencialidade dessa dimensão. Fora isso, a gente também tem um trabalho já é um trabalho antigo da Prodabel, de recondicionamento, já remonta a décadas de recondicionamento de computadores. Né? E aí o que a gente passou a fazer foi não só recondicionar computadores que são direcionados para instituições que fazem um telecentro, que promovem a inclusão. A gente tem mais de 300 telecentros na cidade, mas a gente passou a recondicionar, e fizemos isso no ano passado, doando computadores para moradores dessas vilas e favelas com alguns critérios. Então, por exemplo, a família tem que estar no CAD único, critérios de prioridade, na verdade, a gente vai fazendo ali um checklist de prioridade. Então tem prioridade quem está no CAD único, quem tem a mulher como mantenedora da família, quem residências que a quantidade de dispositivos para acesso à internet é de 50% ou menos do que o total de moradores daquela residência, para ter mais gente usando e por aí vai. Desses 300 telecentros, eu tenho 130 telecentros que é de acesso livre à população, os outros estão espalhados em escolas, né, mais voltados para ações específicas. Então com essas ações, né, de conectividade, acesso, etc., mais a qualificação, a gente já conseguiu aí atender 2.500 dispositivos doados, recondicionados e doados. A conectividade atende aproximadamente 400 mil pessoas na cidade, em vilas e favelas, fora o restante da população nos outros pontos. E já formamos mais de 12 mil pessoas de 2022 para cá em cursos de qualificação, né? 18 cursos presenciais e 11 cursos à distância, que vão desde cursos de iniciação informática, o mais básico, saber ligar o computador. Aí, fora isso, cursos de programação Java, PHP, páginas web, segurança de redes, montagem de computadores e por aí vai, oferecendo aí toda essa parte que eu falei de empregabilidade, cidadania, uma oportunidade de profissão, né, inclusive com parcerias com empresas que contratam alunos dos cursos que a gente forma, considerando a própria demanda do setor de TI, que é cada vez maior. Então esse é um breve panorama do que a gente tem feito de ação de inclusão digital. É interessante dizer que, aí puxando o gancho para o meu próximo slide, último, em todos os cursos nossos a gente traz uma dimensão de acesso a serviços públicos, ou seja, não interessa o curso que a pessoa vai fazer, a gente ensina ela como usar as ferramentas e soluções de governo digital da Prefeitura de Belo Horizonte. Todos os cursos a gente ensina isso. E considerando esse evento aqui, que é um evento, né, de GovTech voltado para a startup, na verdade é trazer aqui uma série de oportunidades para esse ecossistema. Por quê? Ainda que a gente faça todas essas ações de inclusão digital, trazendo a população, etc., muitas vezes o próprio poder público tem dificuldade de se posicionar digitalmente perante o cidadão. Aí eu estou falando, gente,
interface de usuário, experiência do usuário, linguagem simples, comunicação, facilidade de navegação, etc. E trazendo até um exemplo aqui de Belo Horizonte. A gente tem hoje um portal de serviços com 1.400 serviços, desses 1.400, 1.000 são serviços digitais. Só que ainda é um portal muito orientado à solução. Só que as pessoas não buscam a solução, ela tem um problema. E isso tem um gap enorme de tradução. Né? Eu sempre dou um exemplo que a gente está debatendo agora lá em Belo Horizonte. Né? Eu tenho um serviço de poda de árvore, de supressão e de destoca. Quem aqui sabe o que é destoca? Qual que é a diferença entre poda e supressão? Provavelmente aqui muitos vão saber. Mas assim, pega a população média e não sabe a diferença. A pessoa ela tem um incômodo com uma árvore. Então assim, ela tem que... E aí eu falo de oportunidades porque a gente tem hoje inteligência artificial, chats, etc., que é a oportunidade das GovTechs com uma dinâmica trazerem soluções para o poder público que facilitem essa ponte entre o poder público e o cidadão. Trazendo e desenvolvendo soluções que possam trazer a população, porque a gente sabe que o poder público tem um limite. A burocracia ela tem um limite da capacidade dela de enxergar a necessidade do cidadão. Por mais que a gente faça dinâmicas, experiências do usuário, etc., o burocrata médio ele tende a tentar resolver a solução do jeito que é mais fácil para ele. E aí tem essa oportunidade da GovTech de criar mecanismos que traduzam a solução para o cidadão de um jeito mais fácil. E aí tem vários exemplos, né? Assim, na ótica de governo como plataforma, né, o governo tem, na verdade, disponibilizar canais ali de acesso a serviços, dados, APIs, etc. A gente tem que tentar trabalhar nesse sentido, de forma que o cidadão acesse o serviço do jeito que for mais fácil para ele. Posso citar aqui 2 exemplos, né? Por exemplo, o nosso rotativo digital, o Zona Azul digital lá em Belo Horizonte, assim como acontece aqui em São Paulo, várias empresas credenciadas oferecem e o cidadão escolhe onde quer. Então, por exemplo, tem o Banco Inter lá, que ele oferece no aplicativo do Banco Inter a venda do rotativo digital da Prefeitura de Belo Horizonte. Né? Então, o governo como plataforma. Tem outras plataformas de startups, né? Até vou dar, sem querer fazer merchan aí para o Joelson, né? Por exemplo, a Gringo, por exemplo, ela agrega para motorista uma série de serviços públicos vinculados a motoristas, desde habilitação, multas, impostos, etc., num lugar só. Ou seja, em vez dele ter que sair procurando multas municipais, Detran, IPVA, habilitação, ele resolve tudo num lugar só. Né? Então, assim, tem uma série de oportunidades para a GovTech nessa área de inclusão digital. Entendendo a inclusão também a capacidade de traduzir e ofertar serviços de um jeito mais fácil para aquele público, entendendo que por mais que você ensine a navegar na internet, dê informação, isso não necessariamente vai ser suficiente. Então aí tem inteligência artificial, aplicativos, questões informacionais que podem ajudar muito. Né? Então, por hora é isso. Obrigado. Obrigado, Jean. Você estava aqui falando e anotando um bando de coisa para perguntar depois. Super interessante a experiência de vocês. Vamos agora sair de Minas Gerais e ir para São Paulo, aqui para Jaguariúna, com a Karina. Eu vou falar em pé, porque eu não consigo falar sentado e fazer a apresentação e eu não enxergo. Então você vê que é grave a situação. Gente, boa tarde. É um prazer para Jaguariúna, que embora faça parte dos 95% dos municípios do Brasil, que tem menos de 100 mil habitantes, nós vemos os grandes em todas as feiras, Açaí sabe disso, e apenas 5% dos municípios do Brasil tem mais de 100 mil habitantes, ou seja, são 319 municípios. Os outros são todos pequenos como eu, e nós ficamos muito felizes em poder dividir um pouco do que nós fazemos. Eu falo sempre da nossa central de atendimento aos munícipes, mas por sugestão do Mário da FNP, ele fala que tem muito conteúdo ali. Então eu falei que a partir dessa feira eu vou começar a dividir para poder esmiuçar. E o nosso prefeito, Gustavo Reis, tem uma grande preocupação com a causa animal e através do nosso sistema, do nosso projeto de Cidade Inteligente, nós conseguimos fazer, salvo engano, o primeiro censo animal no Brasil. Tá? Nós sabemos em cada casa de Jaguariúna, e nós sabemos de todas as casas, porque nós fizemos um recadastramento dentro do nosso portal e 100% dos munícipes foram cadastrados e batemos consenso, hein?
Então, vocês veem que a gente está ali, deu certo. Então, eu sei quantos gatinhos, quantos cachorrinhos tem lá. E o que faz isso? É só para eu saber quantos gatinhos, cachorrinhos, coelhinhos nós temos na cidade? Não. Nós fazemos política pública. É isso que eu vou contar para vocês aqui. Opa, lá. Então, soluções desenvolvidas para a saúde e proteção dos animais de Jaguariúna. Então, o censo animal, ele conta e identifica os animais domésticos na cidade, né? O que contribui para um desenvolvimento de políticas públicas. Eu costumo dizer, quando um município pequeno fala para mim, não tenho dinheiro para fazer isso, ou o grande também. Olha, em 90 dias, com a economia de você transformar os seus serviços em digital, você paga. Porque você deixa de comprar remédio a mais, você deixa de pessoas pegarem insumos e remédios que não deviam de forma indevida. E a economia, gente, é absurda. O nosso maior gargalo, pelo menos eu identifiquei em Jaguariúna, é a saúde. E com a causa animal não é diferente. Então, quando eu faço o censo, quando eu conto, eu sei tudo o que eu preciso. Lá nós temos castração garantida pelo município, então eu consigo entender como é que funciona isso. Então eu melhoro a saúde animal, verifico a eficiência da castração municipal. Jaguariúna é uma cidade que você anda, você não vê cachorros e gatos na rua. A não ser que o dono deixou dar uma... Geralmente você vê cachorro de coleirinha. Então, mas isso foi a castração. Então, o que tinha lá atrás de animal de rua, nós castramos e acabou com isso, porque a gente sabe que o animalzinho na rua, sem um tutor, ele acaba morto, né? Então, nós acabamos com isso. O reconhecimento das vulnerabilidades e a diminuição dos maus tratos aos animais. Então, no nosso portal, né? Você faz o cadastro, nós já fizemos, quando a gente fez o recadastramento, nosso acesso é por biometria, desde que começamos a funcionar com ele, agora já em sua totalidade, mas desde 2020 nós nunca tivemos nenhum problema de LGPD, de invasão de dados, tudo é feito por biometria e você acessa hoje o que você não cadastrou, então você pegou um gatinho novo, um cachorro, você acessa lá e cadastra e você usa suas próprias credenciais para entrar no formulário. Então, olha que completo que é. Nós temos então, por exemplo, o cadastro aqui do Bruce, ele tem 4 anos, ele é um Shih Tzu, macho, então tem todas as informações. Ali eu vejo se ele é castrado, se fomos nós que castramos o município, a gente vê se ele é adotado, então as vacinas que ele tomou, então cada vez que ele vai, se o tutor quiser informar uma vacina particular que ele deu, ele pode. Agora, quando ele usa da nossa rede, nós mesmos, já entra automático quando ele toma a vacina. Inclusive, vocês podem ver que quando ele toma a vacina conosco, a gente consegue saber até o códigozinho da vacina. E você vê que interessante isso que a gente colocou. Se ele é castrado, então aqui tem 2 cachorrinhos, né? E se ele sai na rua. Para a gente poder também saber quantos animais nós temos circulando por aí. Porque tem gente que tem o cachorrinho e o gatinho só dentro de casa. O centro de zoonoses recebe toda essa informação, então vocês veem que é bem completo sobre o animal, tudo a gente tem lá, e isso lá no centro de zoonoses. Vamos dizer que aconteça uma epidemia, alguma coisa, nós conseguimos controlar ela com maior facilidade porque temos informações. É a máxima da cidade inteligente, né, gente? Se eu tenho dados, eu consigo fazer política pública e consigo encontrar soluções. Então, desde que a gente fez o censo, nós temos 3.500 cadastros de animais domésticos, 1.200 animais não castrados. Isso é uma informação que a gente consegue ter lá, quantos machos e quantas fêmeas. Então, e cada coisa que você quiser saber, o nosso sistema consegue emitir um gráfico, uma tela diferente. Porque cada setor das zoonoses usa de uma forma, os veterinários, o hospital veterinário, então cada um consegue a informação que precisa. Então, cães, gatos, porcentagem, tudo organizadinho. E aí essa aqui é a nossa cereja do bolo, que eu que trabalho na área de segurança, tenho um quê para isso.
nós tínhamos muito problema de denúncia, de maus tratos aos animais. Eu vi um cachorro, não sei como. Como o nosso sistema é todo por georreferenciamento, eu sei aonde aquele usuário mora, eu tenho a foto dele. Então você está passando na rua, você vê um cachorro amarrado numa corrente, você abre o aplicativo, manda para a Guarda Municipal a localização, dá para mandar foto e ele faz a constatação e nós reduzimos para praticamente zero os chamados de maus tratos, porque a guarda vai mesmo, né? Então a gente registra as denúncias, agiliza a praticidade de comunicação com a Guarda Municipal, as informações ficam centralizadas, possibilita a emissão de fotos, vídeos e mais detalhes no momento da denúncia e a gente também tem os indicadores precisos para a tomada de decisões. O pessoal que montou o slide só pôs o QR Code para o Android, mas ele tem para iOS também. E aí o portal funciona totalmente seguro, de forma online, somente a Guarda Municipal e a Polícia Militar têm acesso aos dados de quem está fazendo a denúncia, ela é completamente anônima, então você entra, olha só, você seleciona a denúncia que você vai fazer, você faz a descrição, coloca e clica em enviar. Então não tem trote, né? Como com um telefonema ou como a constatação, ela já chega pronta para a guarda, ela só tem que ir lá e resolver a ocorrência. Muito obrigada e esse é um dos serviços que Jaguariúna oferece de forma digital para os cidadãos. Pessoal, super interessante aí o case e a experiência de Jaguariúna. A gente pensar, né, da importância de olhar como que a tecnologia pode auxiliar nesse processo da gente cuidar do outro e principalmente obter os dados, né? A gente, quando pensa, assim, uma coisa interessante, as empresas de tecnologia dos estados, a gente tem aqui a Letícia que é da Procemp, o Jean que é da Prodabel, mas todas elas eram processamento de dados, né? Então a tecnologia veio daí, a origem, o cerne. Então a gente é quase como se estivesse voltando para a origem. Hoje, né? Elas são ofertantes de soluções, né? Pois é. E aí, então assim, passaram por uma transformação e estão aí entregando. Vamos ouvir um pouco agora do Luiz antes da gente passar para o nosso debate. Agradecer o convite aí do Fórum em Novas Cidades, né, e da provocação de trazer para cá um projeto que tem nos agradado muito lá, que é o Territórios Inovadores, né, que eu digo que é a inovação inclusive em marcha, assim, tem muito a ver um pouco com o que está sendo feito aí também em Belo Horizonte, né, em Minas, mas a gente vai mostrar um pouquinho algumas características do nosso projeto lá em Porto Alegre, tá? Porto Alegre vive um momento muito interessante, é isso que talvez seja importante talvez colocar como um pano de fundo, né? O South Summit acabou mobilizando muitos prefeitos, a gente realmente colocou a inovação como elemento central de muitas das estratégias de governo, né, em diferentes níveis, municipal, estadual. A gente tem aí o Caldeira, que trouxe os empresários, né, um hub de classe mundial. Quem visitou sabe o potencial que ele teve. Tudo isso foi abrindo um pouco mais, né, a lógica de que a inovação pode ser um alavancador para a gente gerar qualidade de vida, e isso está se refletindo nos rankings que a gente tem da cidade. A gente recebeu recentemente, né, o maior avanço em 2023, né, de Porto Alegre dentro das cidades aí que são amigáveis às startups, especialmente GovTechs, né, e a gente vai explicar um pouquinho melhor isso lá no painel do PADME às 4 horas ali com o pessoal da Brasilab. E a gente teve uma ação que foi o Pacto Alegre, que foi a capacidade de envolver a quádrupla hélice, né, governo, empresários, poder público, universidades, em prol de uma agenda coletiva. Isso foi decisivo para a gente conseguir, né, alavancar alguns projetos, né, o próprio Caldeira, o South Summit, a Cidade Educadora, a Marca de Poa. E um dos projetos que nasceu do Pacto Alegre é um pouco aquela lógica de que a gente tem que ter um Caldeira, mas que a inovação não pode ser uma bolha, ela tem que ser um cobertor, ela tem que ser para todos, né? Era uma preocupação muito forte que a gente estava trazendo, né, de que a gente precisava fazer com que essa inclusão digital, que essa melhor qualidade de vida chegasse a todos os cantos da cidade. Isso aqui, né, uma adaptação de uma fala do prefeito, que ele gosta muito de dizer, né, que a transformação digital só faz sentido se houver transformação social. Ou melhor, como ele diz, né, ou seja, tem que fazer para todos, mas principalmente para aqueles que precisam mais, né? Então a gente vem sendo provocado um pouco, né, de que o poder municipal seja ator disso. E isso é uma agenda que está se tornando global, gente. É isso que talvez seja a mensagem para as cidades. Essa questão da inovação inclusiva não é Porto Alegre, não é Belo Horizonte, mas é uma agenda que está sendo discutida globalmente. Como é que a inovação pode ser, de fato, alavancadora, né, de avanços
importantes. E aí a gente colocou, né, transversalmente aos nossos programas dentro da Secretaria a lógica da inovação inclusiva como um elemento estruturador. E a gente iniciou uma série de ações, né? A gente descentralizou a Sala do Empreendedor porque a gente tinha testemunhos como esses. Eu não quero descer para a cidade para ter acesso aos serviços. A Sala do Empreendedor é ótima, mas a gente quer uma perto de onde a gente mora, porque senão tem que pegar 2 ônibus e deixar meus filhos com alguém para chegar na Sala do Empreendedor. Então esses feedbacks eram uma lógica de que a gente precisava começar a descentralizar os avanços que a gente conseguiu levar em termos de inovação, e a gente teve uma parceria muito forte, Sebrae e outros, para começar a avançar nisso. A gente desenhou alguns programas específicos, né? O empreendedorismo feminino, tão importante, né? A gente iniciou um programa de capacitação que tinha muito esses elementos. Como é que eu trago essas empreendedoras para se entenderem empreendedoras? Porque muitas vezes elas acham que elas estão lá só fazendo um ganho de renda adicional na família. Elas nem se reconhecem como empreendedoras. Como é que eu posiciono isso dentro de de um ambiente digital? Porque é por aí que a maior parte dos canais de venda estão se colocando. Então foi um efeito muito bacana, foi feito com a Coca-Cola, com o Sebrae, e isso talvez seja a grande possibilidade da cidade. Não fazer sozinho o poder público municipal. Tem muitos atores interessados, com agendas compatíveis, sinérgicas. Se a gente souber engajar, eles podem ser alavancadores extremamente importantes. A gente teve a sorte de trazer para Porto Alegre, como uma das 8 cidades aqui do ICE, no Instituto de Cidadania Empresarial, a Colisão pelo Impacto, que também ajudou a dinamizar o ecossistema local de impacto. A gente iniciou uma ação com o Sebrae, que foi o Feirão Digital, oferecendo a pequenos negócios, né, como é que eles poderiam se posicionar digitalmente. Isso aí é um monte de oficinas, e na hora que a gente traz os pequenos negócios, a gente aproveita já para dar para eles como é que eu acesso os serviços da prefeitura, aquilo que o Jean estava falando, né? Como é que eu vou dando outras camadas para eles poderem fazer melhor uso daquilo que a gente já tem como oferta dentro da prefeitura. E aí a gente decidiu ouvir, né? Ou seja, o que esses caras, né, os empreendedores periféricos precisam. Então a gente fez um estudo com o Data Favela, né, a Locomotiva, a CUFA, que fez uma análise inédita, né, de mais de 1000 entrevistas com empreendedores que estavam nas periferias para entender de fato o que eles precisavam. Esse estudo é incrível, né, enorme, não dá para trazer todos os dados, mas eu recolhi 3 slides aqui que mostram algumas coisas. Para 92% desses empreendedores, o faturamento do negócio deles representa mais de metade da renda familiar. E para 42% representa toda a renda da casa. Se a gente não cuidar desse empreendedorismo periférico, a gente vai ter um problema de sustentação, né? A gente tem um problema aqui de segurança pública, porque esse pessoal, se não tiver capacidade de construir seus horizontes, vai acabar andando para outros caminhos, né? Ou descaminhos. E olha que legal, né? Ou seja, 80% dos empreendedores já utilizam a internet para trabalhar. 98% têm smartphones. Então a questão às vezes não é nem o aparelho. A questão fundamental é o plano de dados. Por isso que a inclusão digital é tão importante. Porque alguns desses smartphones têm pouca memória, e aí entra muito a questão de recondicionamento. Eu adorei a política da Prodabel. O pacote de dados é restrito, ou seja, aqueles cursos digitais que a gente está dando, aquele acesso a 156, aquela possibilidade de acessar os serviços digitais, de acessar o Cine, acaba não sendo realizada porque esse pessoal não consegue acessar, né? E isso pode ser tão forte quanto, né, não saber ler e escrever em pouco tempo, né? Então a gente, dentro do programa de governo digital, e a gente vai falar, como eu disse, né, um pouco mais sobre como é que está estruturado o nosso programa de governo digital, a gente tem um elemento lá de inclusão digital que já estava desenhado desde que a gente iniciou com o decreto do governo digital, né, que tem uma série de avanços, mas justamente por quê? Porque a gente sabia que isso daqui, né, ou seja, está se desacelerando a implantação de redes de banda larga, né? Por quê? Porque os lugares onde era mais economicamente viável colocar banda larga já foi. Então, se o poder público não entrar para viabilizar essa banda larga nos outros locais, a gente vai começar a ter uma divisão de, né, social cada vez mais desigual de alguma maneira, né? Só em Porto Alegre ali, ó, em 2019 a internet foi acessada por 84,3% dos domicílios gaúchos, mas 10 mil municípios na capital não tinham internet, ou seja, são os caras que a gente está deixando para trás, como o Jean falou. A Procempa, aqui liderada pela Letícia, iniciou, né, então, dentro do programa de governo digital, né, um elemento muito forte de programa de inclusão digital. Ela vinha trabalhando escolas, ela vinha trabalhando quilombos, elas estão montando o mapa de todos os pontos, né, com um trabalho incrível. Vinha trabalhando uma internet nos loteamentos, né, que certamente a Letícia vai falar um pouquinho mais aqui no painel dela agora às 4 horas também. E a gente planeja que todo loteamento já nasça com internet embutida, entendeu? Ou seja, a gente está olhando para aqueles já implantados para poder trazer a internet. Se aproveitou outras coisas, como por exemplo licenciamento de relógios para poder ter internet. E aí entramos nos territórios inovadores, ou seja, a gente decidiu que os territórios inovadores, essas áreas que a gente quer, teriam que ter internet grátis. Então a Procempa foi a primeira
camada de valor que a gente começou a olhar para alguns territórios e dizer, tem atores locais que apostem em inovação, em empreendedorismo, que possam ser, né, os conectores locais, que tenham legitimidade, que saibam falar a linguagem. Em vez de eu colocar um departamento público lá, eu quero que, na realidade, alavancar atores sociais que já estejam dentro do território para que eles sejam a nossa embaixada digital. E aí a gente escolheu 7 territórios, o primeiro deles foi no Morro da Cruz, né, uma das comunidades mais antigas. Isso já se expandiu para outros territórios ali, está a Débora Hesler, aí, diretora técnica da Procempa, levando isso para o planetário. E aqui está mais ou menos o mapa. Então a gente já tem compromisso com 7 até o final do ano e já tem uma lógica de expansão disso. Mas sempre a mágica é ter um ator social que seja essa embaixada digital. Né, ter o FormoHub, a Misturaí, o Calabrio, o Sesmar, que seja essa capacidade de ser o conector para as políticas públicas, para as políticas do Sebrae, para o Sistema S. Por quê? Porque esse cara pode ser a primeiro atendimento. Porque quando a gente tentou descentralizar a sala do empreendedor, a gente simplesmente botou a sala do empreendedor, mas não estava pronto os negócios para poder ser convertidos pela sala do empreendedor. Se não tiver alguém lá que explique como acessar a poda, como acessar o serviço, né, de castração, entendeu? Então esses caras estão sendo quase que extensões da prefeitura e é isso que a gente está apostando. E ao mesmo tempo a gente está trabalhando muito com a questão de visão de futuro, né? Fazendo com que essas comunidades entendam que elas não estão só recebendo isso, né? Mas que elas têm que se comprometer a partir disso, a se pensar, né, com sustentabilidade socioeconômica nessas comunidades. Isso tem feito uma valorização, uma celebração. A gente levou alguns líderes desses para falarem no Salt Summit. Eles disseram, pela primeira vez eu me sinto sendo visto pela cidade. É uma coisa linda, assim, Antônio, né? Então a nossa estratégia é, em cima de cada território, criar um hub comunitário de inovação, em que tu tem o ator social local, com apoio das universidades, a gente tem um contrato com as universidades que estão lá capacitando esse pessoal, com o Sistema S, com a prefeitura, com todos os setores da prefeitura que estão oferecendo lá. Então a gente tem uma política de cozinhas comunitárias, a gente está colocando nos territórios, né, nos hubs comunitários. A gente tem oferta de emprego da Secretaria Extraordinária de Trabalho, coloca nos hubs. A gente falou sobre a startup, né, na porta aqui, que a gente quer levar para lá. Vão treinar os hubs para serem esse primeiro atendimento, né? Infelizmente a gente tem parceiros muito bacanas, esses aqui são alguns desses hubs aí, a Misturaí, as empreendedoras da Restinga, que se sentem embaixadores da cidade, né? O Pão dos Pobres está ali também conosco. E com isso a gente consegue alguém para explicar para as pessoas o que é, por exemplo, a nova Central do Cidadão. Porque se eu botar um servidor para ir lá, ele não vai ele vai a contragosto, ele vai atender mal e isso vai ser mais um desserviço do que um serviço à própria população. E aí o Hub fica tão poderoso que até ações privadas, né? Aqui a gente tem a IXL, que é uma grande consultoria internacional, que fez uma parceria com as universidades para treinar alunos que estavam servindo de mentores para negócios locais que estão dentro dos hubs. Então, na hora que tu cria esse tipo de estrutura, tu perde o controle. E isso é que é o legal dessa possibilidade, né? Eles começam a ter conexões com todo o ecossistema da cidade. E nós acreditamos muito nessa política, né? A gente está monitorando ela. O prefeito, ele é o principal embaixador, né? Ele é que nos deu a carta branca para tocar adiante. E a gente trouxe inclusive o Santiago Uribe de Medellín, né? Que é a referência nessa questão toda. E ele colocou lá, né, numa das suas falas aí, justamente que o maior desafio que Porto Alegre tem é transformar seus territórios periféricos. E isso acho que vale para todas as nossas cidades. Então o que a gente puder fazer para trazer inclusão digital e a partir da inclusão digital, da inclusão social, né, para que esses territórios se sintam partícipes e construtores da cidade, eu acho que o Fórum Nova Cidades tem que ser embaixador dessa ideia, é isso que a gente queria mais ou menos compartilhar. Tá aqui meus dados, o último slide, eu acho que acabou. Eu não sei se eu botei aqui meus contatos no final. Então acho que era isso aí, meu presidente. O interessante é que a gente vê, né, 3 experiências completamente diferentes, mas que se conectam, né? Prodabel e Procempa / Gabinete de Inovação estão mais ali conectados, mais juntos. Tem a questão do censo aqui, mas tudo pegando a tecnologia. Vocês iam falando aqui, eu estava anotando algumas coisas para a gente poder fomentar o debate. E eu acho que o primeiro deles é com relação à questão da linguagem que a gente vai ter que utilizar, né? Como que vocês veem esse processo, né? Como facilitar essa integração público-privada? E aí, em especial, Luiz, nesse processo que vocês estão fazendo de conexão com os territórios, como que a gente consegue simplificar essa linguagem e ouvir esse cidadão para trazer, de fato, né, essa inclusão dos territórios? Da nossa experiência, eu acho que tem 2 coisas. Um é que tu não pode entrar, né, com todo o linguajar, né, é como se tivesse um outro vocabulário, uma outra língua, né, que muitas vezes é excludente.
Mas, ao mesmo tempo, embora a gente tenha simplificado a linguagem em algumas questões, não tanto, tem algumas estruturas, por exemplo, estaduais, que tu tem que ter linguagem simples, né? Ou seja, a gente não está tão envolvido na linguagem simples, mas a gente tem feito um esforço muito grande para que os sites, para que as informações, elas cheguem numa linguagem de comunicação, eu diria, nesse sentido, né? Que realmente converse. Mas eu também tenho sentido, Antônio, que na realidade as pessoas querem entender essas línguas, porque assim, mesmo que o governo não fale, os termos startups, os termos blockchain, eles estão na imprensa, entendeu? Então quando a gente consegue aos poucos ir trazendo isso, a XL nos ajudou muito a fazer isso, né? Ou seja, o que é uma consultoria especial, o que é fazer um canvas de negócio, as pessoas se sentem empoderadas, porque não parece que tu está tratando elas como crianças ou como incapazes de entender. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Sim, tentar simplificar, porque senão, né, tu entra com tanto termo em inglês diferente que tu não consegue nem comunicar. Mas aos poucos também entender que tu pode puxar um pouquinho, tu pode trazer isso para o dia a dia, né, das comunidades. Interessante, ponto de vista super interessante. Vou perguntar aqui para Karina. Karina, dentro do censo aí que vocês fizeram, né, pegando, identificando os animais, teve o processo, imagino que foi misto, né, físico e digital, ou foi completamente digital? E aí, nesse quesito, qual que você enxerga que foi a maior dificuldade de vocês nesse processo de, vamos dizer assim, de batimento com o censo mesmo do IBGE? Então, na verdade, há 2 anos atrás, o censo nos procurou, porque o IBGE, porque eles queriam, num primeiro momento, por conta da pandemia, deve ter procurado, com certeza procurou muitos outros municípios. No início, eles queriam que nós fizéssemos o censo para eles. Vocês devem ter recebido, eles mandaram. E aí eu li aquilo e falava, mas gente, não, porque a pandemia... Então, no governo passado, o governo federal tentou que o município... Aí eu liguei lá, eu falei, viu, né? E aí eu falei, olha, nós temos condição de dar toda uma estrutura, mas não temos condição de pegar e fazer tudo para vocês, porque era o que eles queriam. Né? Porque o censo era para ter acontecido em 2020, né? Aí atrasou e tal, então nós estávamos com uma defasagem muito grande. E aí nós falamos, vamos fazer o nosso, né? Vamos fazer o nosso, para nós vermos quantos cadastros estão ativos. Jaguariúna tem um parque industrial muito grande, e aí isso implica em mudar as pessoas muito, porque o cara vai para... Está lá na Ambev de Jaguariúna, vai para a Ambev de Minas, acontece muito isso. E aí, Antônio, no começo nós tínhamos que a gente chamava de Atende Fácil, e era lotado de funcionário. Hoje tem 3 estagiários e uma pessoa que cuida, porque as pessoas não vão lá. Por quê? Porque a pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe uma boa, uma evolução no saber mexer com a internet de pelo menos 5 anos. Porque a pessoa não tinha onde ela ir. Ou ela sabia, ou ela pedia para o neto, mas ela precisava usar. Por conta do banco, ou seja, por qualquer outra coisa. Então, a gente fez esse recadastramento. Nós montamos uma central física bem grande e desmontamos muito rápido, porque como nós colocamos a biometria, eu podia fazer da minha casa, e nós incentivamos muito isso. Então, nesse recadastramento, já surgia a opção de você cadastrar os animais. E aí a gente já fez, hoje, a gente só tem a pessoa que adquire um animalzinho novo. Então, assim, Antônio, dificuldade não tivemos, mas por quê? Porque já temos essa cultura de que os serviços municipais são feitos de forma digital. Agora, eu bato muito no letramento digital e talvez eu tenha uma facilidade, porque eu não sou da área de tecnologia, eu sou da área de políticas públicas e eu não entendo esses termos. Então, às vezes eu estou num lugar, o Pedro Seno lá, que gosta de usar umas palavras, eu olho no Google para eu aprender e eu não aprendo, porque eu vejo o que quer dizer e aí eu sigo usando um linguajar que eu possa falar com as pessoas, porque 99% do meu munícipe não sabe o que é. E do meu funcionário de carreira também. Então, o trabalho do letramento digital não é só ensinar a usar o sistema, é ensinar como é e como fazer. E nisso, os estagiários, que são os jovens, dão de 10 a 0. Porque chega um senhor, imagine que chega uma senhora para ser atendida, para tentar entender como é que mexe no aplicativo, por mim, que tenho 50 anos.
na verdade, eu tive o mesmo tempo de aprendizado digital que ela. Concorda? Porque eu não nasci na era digital. Você põe o estagiário e faz assim, viu? Estagiário de ensino médio. Não, tia, a senhora baixa aqui. E aí tem que ensinar a não chamar de tia, né? Mas eles fazem... É incrível, gente. E ele se sente valorizado. Então, isso que vocês estão fazendo lá... eu tenho um trabalho lá em Porto Alegre de ressocialização de presos. E eu tive algumas vezes lá na Restinga por causa do Instituto Federal. E é muito legal você fazer isso. Então, eu acho que tudo, a dificuldade e a solução, passa pelo letramento. Não, sem dúvida, o letramento é importante e até, assim, acho que fundamental quando a gente fala de três, quatro gerações, às vezes, convivendo ao mesmo tempo, né? Que é essa geração desses meninos, a geração que a intermediária estava nem lá nem cá e a geração que nasceu toda no analógico e que teve que passar pelo processo, né, de inserção ou acompanhou esse fluxo. Porque hoje o neném já nasce com o dedinho fazendo assim, né? E eu fazia pesquisa na Barça, na biblioteca. Você também? Não usei faz Barça assim. Também, tá? Eu fazia a Barça na biblioteca. Mas, Jean, o trabalho das Prodes, eu acho que nesse processo, né, de levar a conectividade é super importante por uma coisa que o Luiz falou. Onde o privado conseguia fazer investimento, ele fez, que era ali o primeiro gancho de investimento, vamos dizer assim, a primeira fronteira, né, o mato alto que ele cortou. Tudo bem que com o leilão de 5G agora, a gente vai ter que aumentar aí, mas tem uma obrigação, mas ainda assim eu tenho vamos dizer assim, minhas ressalvas para saber se realmente vão conseguir ampliar tanto no prazo que pensaram, né? E a gente sabe que conectividade não é algo trivial, pelo contrário, a gente, né, vê que as cidades cada vez mais têm tendido a investir nisso. E eu queria que você contasse um pouquinho mais, aprofundasse um pouquinho mais nessa questão dos access points de vocês, como é que vocês fizeram nessas favelas em específico para entrar ali e levar eventualmente para lugares onde não tinha cabeamento, porque, assim, gente, eu conheço essa solução lá de BH, acompanhei de antes de sair a ata de vocês, e é uma solução super interessante mesmo para cidades, assim, porque foi muito bem pensada. Então, acho que vale a pena a gente entrar nisso, né? Porque esses territórios vulneráveis com a conectividade têm ali sua importância. Não, bacana. Eu acho que é até importante dizer, pegando até um pouco o gancho da sua última pergunta e de um comentário que o Luiz fez na apresentação dele, né? Naturalmente a questão da conectividade, falando de uma cidade igual Belo Horizonte não tem área rural. Belo Horizonte é 100% urbanizada. Em tese, a gente tem uma cobertura de sinal 4G por toda a cidade. E lógico que tem sempre alguma área que você está passando ali, que o sinal está pior, não pega, etc. Isso acontece com toda a cidade e não é por ser vila e favela. Lá perto de casa tem vila e favela que pega e tem lugar que não é vila e favela que eu estou passando de carro e não pega. Só que aí entra numa coisa que o Luiz falou, que é assim, a pessoa às vezes ela tem o acesso da cobertura da operadora, tem o celular, mas ela não tem o crédito. É pré-paga, ela não tem o crédito. Porque o crédito está concorrendo com o feijão da semana. Né? Então, assim, está concorrendo com o feijão da semana. Então a gente não quer colocar as pessoas em posição de fazer essa escolha. Né, justamente por conta da essencialidade que está a questão da energia, da água e da internet. Eu gosto de citar esses exemplos. Dessa dependência que se impôs, né, muitas vezes se criou, né, nessa via de empurrar a tecnologia, mas ao mesmo tempo trazer as pessoas. E aí, a questão da tradução, né, de como é que traduz para a comunidade essa iniciativa, e aí o modelo de conectividade, ele passa por a contratação dos access points, da fibra ótica, poste, energia elétrica. Onde colocar, como colocar, né? É interessante que na equipe da Prodabel a gente tem, eu vou chamar de empregados que são mobilizadores sociais, que muitas vezes vêm de uma trajetória de trânsito, até político muitas vezes, nessas comunidades, que conhecem essas comunidades.
né, para poder chegar lá e falar assim, olha, porque a gente enfrenta situações diversas. Tem local que a gente ia instalar áreas dominadas pelo tráfico. O traficante não deixava instalar porque achava que era algum equipamento de monitoramento e vigilância. Então a gente tinha que contar com líderes comunitários que tinham acesso ao dono da boca para ele explicar que aquilo é só internet. Que ele não pega dado, não vigia, não filma, nem nada. Então isso não é explicação técnica. Não adianta eu chegar lá e falando que é um access point, que tem não sei quantos gigabit, que não sei o que vai dar internet. Não, isso aqui não monitora, é seguro, para ter acesso. E tem locais que, na verdade, eles ainda cortam. Mas por quê? Porque é outro desafio, que eu achei legal contar esses casos, né? Assim, a internet pública, ela concorre com a internet paralela. Porque em muitos locais, nessas comunidades, né, que fala o GatoNet, né? Você tem determinados atores locais na comunidade que contrata regularmente uma operadora de internet numa modalidade residencial, só que ele pega aquela conexão que chega na casa dele e redistribui para vários imóveis da comunidade, cobrando no dinheiro. Pagou esse mês, você tem internet, não pagou, eu vou lá e desconecto a internet. Então ele é um intermediário ali, irregular da internet. Então esse é um grupo que se sentiu ofendido em alguma medida e vandalizava as conexões. Mas enfim. Então o modelo era justamente mapear áreas em vilas e favelas que atendessem esse critério, com maior densidade de pessoas, ou com maior circulação de pessoas em determinada via, beco que seja, e ver os pontos aonde, os locais onde o ponto de Wi-Fi, o access point, daria uma maior cobertura possível, e avaliar a questão de viabilidade técnica de instalação, que envolvia de onde eu vou puxar a fibra. Então a gente, felizmente, partiu de um ponto em que a gente já tinha todos os prédios públicos cabeados. Então, em muita vila e favela, era quase uma última milha ali. Porque, por exemplo, eu tenho centro de saúde todo cabeado, eu tenho CRAS todo cabeado, escola. Então era basicamente puxada ali para dentro das vilas e favelas. Outra questão, aonde vai ficar o access point? Porque em vários locais não adiantava eu colocar um poste. Porque se eu vou colocar um poste, o poste concorre com o espaço de um beco, que às vezes só passa uma moto. Só um poste ali, nem a moto passa mais, né? Quanto menos as pessoas. Então, esse pessoal, nosso mobilizador social, ia nas casas, nos comércios, batendo aqui, eu posso botar na sua parede? E quem deixava, firmava um termo de consentimento de que eu poderia colocar na parede. Então a gente tem muitos access points que são em fachadas de residências ou comércios nessas vilas e favelas. É fachada. E eu não estou preocupando se está regular o imóvel, se não está, deixando de estar. Isso não interessa para a gente, não faz diferença nenhuma. O foco ali é colocar internet. Aí vem o outro desafio, que é da ligação da energia, que depende da CEMIG, que é a concessionária estadual de energia, para ir lá e ligar a energia. Em determinadas vilas e favelas, eu só consegui colocar Wi-Fi na borda, porque no meio a vila inteira era gato, não tinha energia regular. Aí não posso, né? Prefeitura, puxar um gato para ligar a internet. Não tem jeito. Não fica bem. Exatamente. O gato sem passar no censo de Jaguariúna, né? Gato não identificado ainda, né? Não vacinado, né, Karina? Não tem jeito. Né? Então, e o desafio da comunidade cuidar. Porque a gente hoje, a gente estima que a gente tenha, dos total de pontos, total na cidade, a gente fica com entre 10% e 20% dos pontos sempre com alguma demanda de manutenção. É um número alto. Né? É um número alto. Entre 10% e 20% é um número alto. E essa demanda de manutenção, 90% dela é por conta de vandalismo. Rompimento de fibra, né? A gente tem a questão de furto de cabo, né? O problema é que aí a pessoa corta a fibra ótica para depois ver que não é cobre, não adianta mais, já cortou, tem que ir lá reparar. Então isso gera um custo altíssimo, né? Por isso que eu falo assim, é uma decisão política. Porque você está assumindo uma infraestrutura que ela vira ali permanente. Porque assim, vai tirar agora. Vai falar assim, não, está vandalizando muito, eu não vou consertar mais não, o problema é seu. Não existe essa conversa. Né? Não existe essa conversa. Queria fazer uns comentários, né? Ou seja, é justamente esse o desafio, assim, né, de chegar com isso,
Deixa eu primeiro lembrar assim, uma fala do Michel. O Michel é um dos líderes de um desses territórios, assim, né? E ele me falou algumas coisas, né? Aquela frase dele, ó, eu não quero ter que descer para a cidade, né? Porque a gente se sente como se a gente estivesse em outro lugar. A cidade está ficando melhor, mas eu não vejo esse reflexo no morro. E uma segunda coisa que ele me falou um dia foi assim, a gente não quer um serviço de segunda linha, entendeu? Eu não quero uma internet de segunda linha, eu não quero um access point de segunda linha, eu não quero, né, um selfie point da marca de pôr de segunda linha, eu quero ter a mesma coisa que está lá na orla aqui, entendeu? É isso que nos faz sentir parte da cidade. E eu acho que a Procempa, né, foi uma líder muito importante do capítulo de inclusão digital, porque ela soube lidar com isso muito bem, né? Algumas desses locais ali, eles têm redes provavelmente muito melhores do que tem em alguns dos apartamentos, né, de perto onde eu vivo. Realmente, e a Procempa soube engajar os nossos fornecedores, que os fornecedores quase que estão a fim de trabalhar junto, entendeu? E aí entra algum elemento de como é que a gente colocou lá, né, Jean? Assim, a gente buscou primeiro as escolas e uma primeira ação foi, inclusive, tirar só da sala de professores para cobrir todas as escolas. E a lógica dos territórios inovadores foi colocar a internet nos territórios, porque a gente quer que as pessoas venham até onde tem o sinal, porque estando perto do sinal, elas estão perto das atividades da escola, elas estão perto das atividades dos territórios inovadores, entendeu? Então a gente fez uma escolha um pouquinho diferente de não espalhar, mas de trazer as pessoas para dentro da bolha onde a gente vai oferecer a internet, porque eu quero fazer outras ativações com esse pessoal. Eu quero que eles convivam ali. Mas tem tido histórias incríveis, né? E certamente a Letícia tem mais, porque ela com a equipe dela, ela recebe feedback todos os dias. Assim, teve um mercadinho local lá, né? Que deu um problema na internet deles, eles iam parar, não iam operar, etc. Pegaram o sinal do livre do Wi-Fi e ficaram operando e gerando renda, entendeu? Teve casos de violência de mulher, teve casos de gurizada começando a acessar cursos. A gente tem uma média de 2.500 acessos já, isso que não estão instalados em todos eles. Então isso tem sido muito exitoso. Agora eu quero só comentar mais uma coisa do que vocês disseram, da importância da gente também trazer esses conhecimentos, como foi dito aqui, para os servidores públicos, né? Uma das dimensões ali do programa de, né? Ou seja, a inclusão digital é, digamos, a parte de incluir para fora, mas tem um outro elemento do programa de governo digital que é a cultura digital. A gente tem trabalhado muito isso para trazer essas questões. O que é inovação, afinal de contas? O que é uma prova de conceito? O que é um teste piloto? O que é um canvas? Para os próprios servidores, se eu não conseguir fazer com que eles tenham um pouco de familiaridade com esses termos, entender o que a gente está tentando fazer, como é que eu vou conseguir trazer GovTechs para dentro deles, como é que eu vou conseguir fazer conexão entre todas as possibilidades que a gente tem ali, de inteligência artificial, de blockchain, etc., com servidores que se sentem também assim quase que colocados contra a parede, porque eles não têm domínio daqueles conceitos que a gente está falando. Então a gente tem trabalhado isso também para dentro, contratamos agora, deve iniciar um outro programa, já tiveram algumas ações, agora inicia um programa, inclusive com um desafio digital, para eles proporem soluções, né? Ou seja, o que eles precisam, e a gente quer fazer um pô reverso. A gente está se preparando para ir para fazer uma cerimônia no qual a gente apresenta para as startups, olha, é isso aqui que a gente quer contratar, são essas nossas dores, assim, e isso está sendo construído com várias secretarias. Então não esqueçam de fazer a lição de casa, né? Senão a gente não adianta fazer para a cidade. Ligou. Luiz, essa questão que você trouxe aí dos servidores, né, é interessante porque me veio na cabeça aqui, você falando do Pô Reverso, me veio na cabeça o ciclo de inovação aberta nosso lá em Maceió, e que a gente fez isso, né, levou as perguntas e as dores dos servidores e conseguiu as soluções. E aí, a gente, depois da entrega do prêmio, aí vem uma servidora da segurança comunitária e fala, nossa, olha, eu vim aqui te apresentar fulana que tinha que te conhecer, porque a gente não imaginava que ia ser tão bom e foi muito, a solução é excelente, tudo, a gente quer contratar, a gente não tem orçamento. Aí eu falei para ela, falei, não, mas são soluções que são prioritárias, obviamente tenho certeza que o secretário de Finanças vai ficar sensível, né, como sempre fica com a gente, mas eu achei legal assim, a animação dela com a solução, porque ela se apropriou daquilo, né, como algo que ela construiu, ela junto com as empresas. E é uma questão transformacional grande aí quando você começa a engajar as pessoas. E para a comunidade do mesmo jeito, né? Quando a gente pensa ali de ir para o território, conversar com essa população e tentar, né, entender, ouvir mais, fazer uma escuta ativa, porque às vezes a gente está ouvindo também, mas é aquele ouvir meia boca, né? Mas quando a gente ouve ativamente é isso, assim, aparece Dona Mariazinha que
que está ali com o neto ajudando ela a mexer no celular e que foi bancarizada na época da pandemia. Você falou da questão da pandemia, a gente não pode esquecer que o impacto positivo da pandemia do ponto de vista digital foi essa questão da bancarização da população por meio dos bancos digitais, né? O Caixa Tem ali que enfim, trazia o Auxílio Brasil, que voltou a ser Bolsa Família. Digital. O Auxílio Brasil, a pessoa que não tem, porque foi identificado pelo governo federal que todos tinham celular no Brasil. E se eu não tinha, se eu não fiz, eu não recebi. Então isso fez com que a pessoa falasse, não, tenho que aprender a fazer isso daqui. E aí pedir ajuda, que você falou, pede ajuda para o vizinho, para o outro. E vocês trouxeram um ponto que eu acho interessante, assim, que eu queria destacar, que é essa questão de você precisar construir capacidade, né? Porque quando a gente fala, e não só do servidor, mas também da população, para que ela possa, né, fazer esse acesso, tem ali os estagiários, que às vezes é algo não muito custoso, mas é muito mais de você dar atenção, de você trazer, e eu acho que enxergar também essa população como como uma fonte de potencial, né? Porque às vezes é o que você falou, Luiz, e a sua frase aqui vai ficar... às vezes a gente lida com a população como se eles não soubessem e a gente soubesse mais do que eles. Mas o potencial de quando se dá a oportunidade, ou de quando se traz para essa dinâmica é, né, fundamental, enorme. E aí eu queria devolver para vocês de novo, para fazer aproveitar que a gente tem mais um tempo, fazer uma pergunta com relação aos ecossistemas, né? Que a gente sabe que tem muita importância aí. Luiz tem uma experiência super legal em Porto Alegre, que é o Pacto Alegre, que ele falou um pouco ali na apresentação, mas passou por cima. Sempre que tem alguma oportunidade, eu peço para ele falar, porque eu acho que é um exemplo muito bem sucedido de como esses ecossistemas, como esse ecossistema, né, lá em Porto Alegre conversa bem e consegue alinhar a linguagem. Queria que o Jean falasse também, porque eu sei que vocês estão, que BH, Minas, né, virou uma grande propulsora de startups aí também, e tem uma taxa, e cresceu, eu estava vendo também no ranking. E também, Karina, da sua experiência, trazer um pouco dessa integração público-privado. Eu vou começar de lá para cá, deixar o Luiz falar, e aí Karina e depois o Jean. O Pacto nasce justamente numa preocupação do futuro da cidade, né? Ou seja, a gente estava numa cidade que estava travada, que não se encontrava. A gente brinca, né? Hoje em dia, né? Uma das alegorias que a gente traz do Pacto é que a gente estava que nem o PSG. Tu tinha craques, mas não tinha um sistema de jogo, né? Tu tinha boas universidades, tu tinha, né, bons líderes políticos, tu tinha líderes empreendedores como o Gerdau, mas não adiantava, a gente não tinha sistema de jogo, então a gente não conseguia se encontrar como ecossistema. No fundo, a gente falava de ecossistema sem ser um ecossistema. O Pacto, ele na verdade muda tudo isso no momento em que a gente começa pelas universidades, une as 3 principais universidades, URGS, PUC e Unicinos, começa a entender que o conjunto é mais importante do que o individual, reduz as vaidades, como a gente diz muito, reduz as fronteiras institucionais e começa a entender, cara, que se eu pegar um pouquinho de cada um, entendeu? Sem desviar o foco de cada instituição, eu consigo fazer uma receita muito mais poderosa. E isso vai para o Pacto, e aí ele envolve mais de 100 instituições hoje da cidade, né, dos hospitais, ao Tribunal de Contas, da Federação, da CDL, da Associação Comercial de Porto Alegre, ou seja, todas as estruturas mais tradicionais, mas também algumas empresas inovadoras. E a gente conseguiu gerar um pouco aquele imaginário que era aquele imaginário do Vale do Silício, sabe? Aquele negócio que em 2 telefonemas tu fala com qualquer cara e tu começa a botar cada ação em andamento. E isso nos permitiu alavancar coisas muito mais rapidamente, né? Ou seja, e com essa sensação de que está todo mundo empurrando o barco na mesma direção. Foi assim que a gente conseguiu o Salt Summit, né? Ou seja, no Salt Summit lá estavam reitores das universidades, representantes das universidades, empresários, governo municipal, governo do estado, todos juntos lá fazendo a proposta para que o Salt Summit viesse a Porto Alegre. Quando a gente estava criando o Caldeira, estavam os líderes empresariais, estávamos nós, estávamos o governo municipal apoiando e entendendo como é que cada um podia fazer a sua parte para que o Caldeira acontecesse o mais rápido possível. Que, aliás, o Caldeira nasce no mesmo aniversário do Pacto, porque é o primeiro projeto do Pacto Alegre. 26 de março de 2021 o Caldeira, 26 de março de 2019 o Pacto, e no aniversário da cidade, porque era um presente que a gente estava dando para a cidade, né? E com isso a gente conseguiu sim, né? Ou seja, o espírito hoje em Porto Alegre é incrível, né? E é o que mais impressiona quem vem nos visitar, porque as pessoas querem colocar as suas habilidades a favor
né, do ecossistema, né? E isso faz com que a gente tenha um efeito de cada um quer fazer um pouquinho e a maré sobe e aí sobe para todo mundo. Então, assim, a XL, ela ofereceu fazer esse programa lá. O Senac já está doido para entrar nos hubs comunitários de inovação agora para poder ofertar capacitação. Tem startups que querem ofertar, o Sicredi ofereceu educação financeira e a gente não tem mais que ir atrás das pessoas, né? Ou seja, o valor de fazer pelo ecossistema ficou tão grande que a gente na verdade tem até que às vezes é segurar um pouquinho, pera um pouquinho, não entra agora porque a gente tem algumas coisas a organizar. E uma coisa que é importante é a sustentabilidade disso, né? Porque a gente se preocupa muito que isso não seja uma política só de gestão, né? Para que ela não tenha interrupção no caso de uma troca de gestão. Então, toda a contratação das universidades, para elas trabalharem com os hubs comunitários, para que cada hub entenda qual é a sua realidade local, essa história da visão de futuro, porque talvez lá no Morro da Cruz eles queiram, né, uma parte mais de turismo e mais de formação de pequenos programadores de TI. Lá na Planetário pode ser uma coisa mais envolvida com artes e culturas, que eles já têm uma escola de dança das crianças. Não vão ser, inclusive, as mesmas estratégias dos diferentes territórios, né? Ou seja, todos eles têm que ter, né, inclusão digital, todos eles têm que ter uma visão de futuro, mas eles vão ter diferenciais porque a comunidade vai ter raízes diferentes e ela vai ter elementos estruturantes, inclusive nas suas bordas, né, que vão ser diferentes, né? Então o fato de ter uma casa de cultura pertinho da Planetário faz com que a Planetário já pense diferente do que a Restinga, que tem lá uma associação de empreendedoras muito forte, que tem o IFE, que a gente está convidando para abraçar a causa dos territórios, ou o pessoal da Bom Jesus, que tem um problema tem um dos melhores centros de reciclagem lá de materiais, está na Bom Jesus. Então, assim, tem ali uma pegada ambiental na Bom Jesus que é diferenciada. Agora, o que é mais bacana? A gente começa a ver a comunidade começando a se articular e a gente vê, por exemplo, os hubs conversando com os nossos prefeitos regionais, os subprefeitos das regiões, né, e começando a articular. A Expo Favela fez o show organizado junto com os hubs. A University of Purdue, que tem um acordo com o Unicinos, foi fazer e se comprometeu a trazer os times todos os anos para dentro dos hubs. E aí, cara, o bacana disso é que assim, ó, quando tu tem uma política estruturada e de porta aberta, na verdade tem coisas que às vezes tu só começa a aproveitar, né? Tu não precisa nem mais induzir. Eu sou uma pessoa que tenho 29 anos de serviço público. E eu sou uma servidora, de verdade. Quando eu entrei na política, em 1994, disseram para mim que eu tinha que escolher, viu? Se eu queria ganhar dinheiro ou se eu queria fazer a diferença. E eu escolhi fazer a diferença. Quando a gente pensava em política pública, nós tínhamos muitas ideias e não tínhamos como fazer. Em qualquer um dos lugares que eu trabalhei, porque eu trabalhei em muitos. Em muitas cidades, de muitos tamanhos, em estado. Para mim, a tecnologia é um presente, enquanto gestor público. Porque alguém vem e diz assim, olha, lá na UBS está acontecendo isso, isso, isso. Eu, que desenho o aplicativo à mão, numa folhinha, falo, eu quero esse botãozinho, e vou lá no desenvolvedor e eles já estão até acostumados, né? E quando eu vejo que um aplicativo que vai facilitar a vida de uma cidade inteirinha fica pronto em 2 horas, eu fico assim, às vezes até com medo do poder mágico que eu dou para a tecnologia. Mas para mim uma cidade inteligente é aquela que usa a tecnologia em favor do cidadão. Então, tudo que a gente falou aqui é exatamente isso. Tudo que eu puder integrar dentro desse sistema nosso, e ele ficou tão grande, eu tenho 68 mil habitantes. Então, para mim, ele é muito grande. Ele ficou tão grande que agora tudo é fácil fazer, né? E o munícipe, acho que o principal é o que você disse, Luiz, o Jean e o Antônio, eu sei que pensa assim também, lá em Maceió. O munícipe não pode ficar desamparado. Então, por exemplo, o Bernardo Almeida de Recife, ele já usa inteligência artificial. Eu ainda não tive bala para poder investir nisso. Mas eu continuo investindo no estagiário, em todo mundo, porque você precisa ter uma coisa em mente quando você faz política pública. Eu descobri isso ao longo dos meus quase 30 anos.
As pessoas querem ser ouvidas. Às vezes ela chega lá, na minha época, repartição pública, mas a pessoa fica assim, mas eu não fiz nada. Ela queria ser ouvida. Então, a gente ouve muito isso. Eu quero ter voz na eleição. A tecnologia dá isso. Ela consegue ser ouvida, Jean. Ela consegue escrever lá, do jeito dela, uma reclamação e a ouvidoria recebe. Ela não precisa nem ir lá, porque ela tem vergonha, ela não sabe falar direito. Então, eu acho que é isso. É sobre ouvir pessoas. Ah, mas a tecnologia está afastando as pessoas. Não, ela aproxima. Porque eu consigo ouvir mais pessoas. Quando eu escuto você falando, Jean, que você foi lá e pediu para aquela pessoa, aquele líder comunitário, conversar com quem não queria deixar e instalou na parede. Você está ouvindo as pessoas. Você também, Luiz. Então eu acho que o presente que a tecnologia deu para a minha vida, enquanto gestora pública, foi poder ouvir o maior número de pessoas. Isso que é gratificante. É ouvir as pessoas e deixar que todos esses ecodots e points e access e sandbox sejam um canal para nós ouvirmos cada vez mais pessoas. Do ponto de vista de organização de ecossistema, eu acho interessante isso, né? Assim, a cultura, realidade, locais, fatores políticos, ambiente institucional, tudo isso faz a diferença, assim. Vamos mais uma vez pegar a metáfora, né, que o Luiz fez que em Porto Alegre, felizmente, está todo mundo no mesmo barco, remando na mesma direção. Em Belo Horizonte eu tenho vários barcos que horas se cruzam. Ou se batem. Boa, Letícia. Ou se batem. Porque, na verdade, assim, quando a gente está falando de ecossistema de inovação, você vai ter uma camada ali que é orgânica, que, na verdade, é natural, é do ambiente, são arranjos que se formam naturalmente. Você vai ter uma camada que ela é institucional privada, ou seja, você vai ter ali o CDL, Federação das Indústrias, que se organizam ali. E você vai ter a camada público, que pode ser público-privado, mas que você vai ter ali política pública induzindo o ecossistema de inovação. Naturalmente, esses três fatores, eles provavelmente vão estar presentes em alguma medida em todas as cidades, uns mais fortes, outros mais fracos, etc. E aí eu acho que o grande desafio do ponto de vista institucional é como é que você amarra tudo isso com propósito e visão. Né? Então, que a gente pega o exemplo de Porto Alegre, podemos pegar o exemplo do Porto Digital, podemos pegar o exemplo que a CAT faz ali em Florianópolis, isso fica muito evidente, que dá aquela sensação de espírito, né? Espírito comum, que remonta muitas vezes, culturas que vêm de esforço de cooperação mesmo. Então, o ambiente de cooperação, a confiança em cooperar, que todo mundo cria isso. No caso de Belo Horizonte, na verdade, a gente vem ali de uma tradição do setor de serviços, que vem na tecnologia por conta do próprio processo bancário. Belo Horizonte já foi sede de vários bancos, Banco Real, outros bancos, mercantil. Então, vem com a questão de tecnologia, Universidade Federal, a Google ali, por conta de um processo da Universidade Federal, que de alguma forma vai criando esse movimento, que ele é orgânico. Ele não é necessariamente induzido, ele é orgânico. Então a gente começa a ter uma profusão de startups na cidade que gera uma disseminação positiva. Ao mesmo tempo que você tem arranjos institucionais da Federação das Indústrias, desses próprios empreendedores que montam, associam ali, você tem o Raja Valley, você tem o São Pedro Valley em Belo Horizonte, que na verdade são grupos de empreendedores que se associam e que gostam da cidade, por isso ficam lá e tentam de fato fomentar o ecossistema. E você tem os arranjos públicos, né, que aí são totalmente influenciados por questões políticas. Então, por exemplo, a prefeitura, por exemplo, nos últimos anos, ora estava mais amiga do CDL, da Federação das Indústrias, ora menos, e é fluido, como uma onda no mar ali, ó. E é fluido. Então isso dificulta você ter um ambiente contínuo de conversa e diálogo por conta dessas restrições e interesses diversos que fazem parte do processo. Mas o que hoje, de fato, a prefeitura está trabalhando? Então, a prefeitura é parte de um parque tecnológico. Então, temos o BHTEC lá em Belo Horizonte, ligado, que ele fica numa área da Universidade Federal, mas é um consórcio, Prefeitura, Universidade Federal, Estado, Federação das Indústrias, Sebrae, todo mundo tem assento ali no Parque Tecnológico. A Prefeitura tem parcerias com o Sebrae, com o Exofavela, etc. A Prefeitura fez algumas escolhas, então uma das escolhas que a Prefeitura fez foi incentivar a economia criativa.
Então nós estamos falando de artes, desenvolvimento de software, economia solidária, artesanato, dentre outras coisas, audiovisual. Então estão criando territórios ali que valorizem a economia criativa. Também reformulamos o programa de incentivos, que antes era inalcançável, para empresas de base tecnológica, que hoje ele é automático, estão incentivos da ordem tributária. Diferimento de imposto, redução temporária, dentre outras coisas. Pelo CNAE, só aderir, já está automático, tem que mandar papel, documento nem nada, para empresas de base tecnológica. E fazendo esses movimentos de costura constante com o ambiente. Mas, acima de tudo, mostrando que o poder público está aberto a isso. E que o poder público não é um bicho de cabeça. Ele não vai te atrapalhar, mas o que ele pode fazer? Né? Mas é isso. Assim, as coisas acontecem porque a gente quer e muitas vezes acontece positivamente mesmo a gente não querendo. E eu vou dizer que assim, ó, mesmo lá que a gente está com a coreografia bem estabelecida, né, o propósito estabelecido, a frase que a gente mais diz assim dentro da lógica do Pacto Alegre, né, é que a gente está pastoreando gato, né? Cada gato tem sua vontade, pode andar para cada lugar e etc, não? Ou seja, então, mas assim, acho que a gente conseguiu estabelecer essa lógica da parceria público-privada não por contrato, mas por propósito, entendeu? Ou seja, a gente decidiu que o público não precisava fazer aquilo que o privado pode fazer muitas vezes, né? Nem espaço de inovação, a gente diz, cara, tem um monte na cidade, a nossa função é dar suporte a esse negócio, conectar, então a gente tem uma rede lá chamada Poa Hub, que traz o Caldeira por um lado e traz os hubs comunitários de inovação pelo outro, e a gente faz o mesh, a gente vai dando a moldura do quadro. A gente decidiu que a gente não precisava pintar o centro se a gente souber fazer uma boa moldura, e a gente tem que valorizar mais o diamante do que ser o diamante de alguma maneira. Bom, acho que se a gente for resumir esse painel, né, em algumas frases, acho que a primeira delas é a construção da confiança no setor público pela conversa, pelo diálogo. A segunda, né, a importância desse diálogo para a gente poder construir soluções que sejam efetivas. A terceira é cada um cuidar, né, do seu espaço ali, mas sempre em conexão, sempre junto, né? O quarto é tenham um gato, porque BH tem o gato dele lá com coisa, Karina tem o sexto, o Luiz acabou de falar do dele. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente perceber a importância da inclusão digital e e aí eu queria fechar esse painel dando um depoimento. Eu tô Posso só dizer uma coisa que tu disse que eu acho que é até importante, é ter essa alegria, né? Ou seja, na hora que a gente consegue fazer a inovação, né? Ou seja, ela traz uma coisa boa, né? Eu acho que tu citou isso, acho que também foi citado aqui, né? Acho que fazer as coisas com prazer, eu acho que é uma coisa importante. Porque você pega o propósito ali e coloca, né, à frente de tudo. E aí eu tô podendo acompanhar o grupo de Cidade Inteligente da ONU, e uma das coisas que eles colocaram muito é justamente o que a gente falou bastante aqui, a questão da inclusão digital, né? E como que a gente trabalha a inclusão não propriamente da ótica só da conectividade ou da disponibilização de dispositivos, mas muito mais em transformar a internet num habilitador mesmo enfim, para melhorar a alfabetização, para impulsionar o ensino, a gente conseguir fazer essa virada de chave. Então, queria agradecer a vocês que ficaram aqui o tempo inteiro, agradecer, né, a presença de muitos amigos que a gente está vendo aqui. Letícia, uma parceira sempre também, um exemplo aí no campo da transformação digital, e desejar a todos um excelente evento.